É um prazer estar novamente com vocês aqui nas nossas aulas de direito eleitoral. E nessa aula de hoje, nós vamos começar a tratar da captação ilícita de sufrágio. A captação ilícita de sufrágio é um tema do direito eleitoral muito importante para concursos públicos e na atuação prática dos juízes, dos magistrados, dos membros do MP, dos advogados em geral. Pois bem, o que significa isso? Qual é a base legal? Qual é a ação cabível? E alguns assuntos especialíssimos sobre essa matéria. Bem, primeiramente é o seguinte: todo candidato quer captar o sufrágio de alguém. E ele promete melhorias na saúde, na educação, na segurança pública. Isso, obviamente, não é crime nem ilícito eleitoral. No entanto, se essas promessas são direcionadas a um grupo determinado de eleitores, não feitas de forma genérica, mas objetivam o toma lá da cá, a mercantilização do voto, o comércio do voto, aí sim nós estaremos diante de um fato ilícito. Por exemplo, vota em mim que eu te dou uma dentadura, vota em mim que eu te dou um material de construção, vota em mim que eu te dou dinheiro. No Rio de Janeiro, nós tivemos um episódio numa comarca do interior que um candidato foi pego porque ele cortou notas de R$100 com uma tesoura, ele dava metade da nota ao eleitor, pedia o título eleitoral, anotava apenas a seção e a zona eleitoral e dizia: olha, no dia da eleição eu vou contar com um voto seu nessa sessão. Se você votar em mim, você pega o outro pedaço da nota no meu escritório político. Ora, tivemos o caso, esse foi numa comunidade violenta do Rio de Janeiro, em que traficantes fizeram uma promoção com cocaína e maconha para os viciados, embalando a droga num santinho e fazendo uma oferta de desconto em troca de votos daquele candidato a vereador. Já chegamos a esse absurdo. Mas essas práticas da compra de votos, elas são muito mais evidentes em países em que existe uma carência muito grande econômica e até uma miserabilidade. Então, no Nordeste do Brasil, em regiões de comunidades mais humildes, o voto é trocado por todo tipo de benefício. Leite em pó, material de construção, despachantes para resolver problemas, atendimentos médicos, enfermeiros, troca de qualquer tipo de mercadoria. E isso é punido pela nossa legislação eleitoral na Lei 9.504 de 97, no artigo 41A. Então vamos começar assim: base legal da punição da compra de votos no Brasil. Aonde está previsto isso? Quais são as sanções? Então vamos à leitura aqui do artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Muito bem. A captação que se pune é a captação ilícita de sufrágio, que está disciplinada nesse artigo 41A. Lembrando que esse artigo 41A, antes que a gente faça a leitura, ele foi introduzido pela Lei dos Bispos no Brasil. Que lei é essa? Por que ela teve esse nome? É porque ela surgiu da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e também foi encampada por diversos segmentos da sociedade. Foi uma lei, a princípio, de iniciativa popular no ano de 1999, que foi a Lei 9.840 de 1999. Essa lei de 1999, ela não foi aplicada naquele ano por causa do princípio da anterioridade ou anualidade, e foi, portanto, aplicada pioneiramente na eleição do ano 2000. De lá para cá, os tribunais regionais eleitorais e o próprio egrégio Tribunal Superior Eleitoral têm diversas decisões já punindo candidatos infratores pela captação ilícita de sufrágio. Então, você que é promotor eleitoral na sua cidade, é magistrado eleitoral, está se preparando para concurso público, é muito comum enfrentar esse tipo de questionamentos e saber o remédio jurídico adequado em relação da medida judicial que será proposta. Bem, primeiramente vamos aqui então fazer essa análise dizendo o seguinte, que essa lei, que pioneiramente era uma lei de iniciativa popular,
foi encampada, assim, foi assumida, né, por diversos deputados federais que simpatizaram com esse tema, e ela se tornou a Lei 9.840 de 99, que inclusive já tivemos um questionamento no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade dessa lei, questionamento esse que hoje já está ultrapassado, já é um tema do passado, vamos dizer assim, né? Porque o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional essa lei. A argumentação básica era a seguinte: é porque essa lei dispõe sobre a cassação do registro e do diploma, e se argumentava que esse fato só poderia ser tratado na lei das inelegibilidades, ou seja, somente uma lei complementar, como diz a Constituição, no artigo 14, parágrafo 9º, que lei complementar disporá sobre inelegibilidades, é que poderia tratar da cassação do diploma, porque um dos efeitos da cassação do diploma seria a inelegibilidade e, portanto, essa lei seria inconstitucional. Bem, passados anos, atualmente, esse assunto está fora de modernidade, vamos dizer, né? Já está ultrapassado, como eu disse, porque a lei das inelegibilidades, a lei complementar 64 de 90, foi alterada pela lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135 de 4 de junho de 2010. E a lei da ficha limpa, ela incluiu a inelegibilidade em razão da compra de votos, da captação ilícita de sufrágio. Essa inelegibilidade hoje está expressa no texto de lei complementar, que complementa o artigo 41A da Lei 9.504. Então nós temos lá a inelegibilidade por 8 anos, é uma inelegibilidade por captação ilícita de sufrágio, compra de votos, e está na própria lei de natureza complementar. Então essa discussão, se é lei ordinária, lei complementar, se podia ser feito dessa forma, atualmente não é mais suscitada, certo? Bem, lá é o artigo 1º, inciso 1, a linha J, letra J da Lei Complementar 64 de 90, como dissemos, atualizada pela Lei Complementar 135 de 4 de junho de 2010. Pois bem, vamos agora, eu ia pedir a você que está em casa acompanhando essa aula, abrir aqui o artigo 41A, 41-A, da Lei 9.504, que esse 41A não existia, como eu disse, ele foi introduzido pela Lei 9.840, de 1999, um grande exemplo de lei de iniciativa popular, que se iniciou com a grande iniciativa popular dos eleitores. Bem, o artigo 41A diz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, é sempre essa a finalidade, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive o dia da eleição, né? E aqui, se houver segundo turno, inclusive o dia do segundo turno, sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIRs, cassação do registro ou diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 18 de maio de 1990. E a lei continua. Parágrafo 1º. Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo consistente no especial fim de agir. Parágrafo 2º. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-lhe o voto. A representação contra as condutas vedadas no caput pode ser ajuizada até a data da diplomação e o prazo de recurso contra as decisões proferidas com base nesse artigo será de 3 dias a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Muito bem, aqui, nesse primeiro momento da aula, nós encontramos a base legal da captação ilícita de sufrágio no Brasil, que significa essa mercantilização do voto,
esse toma lá da cá em troca de gêneros alimentícios e materiais e suprimentos humanos de primeira necessidade. Então essa compra de votos é sempre analisada em razão da comarca e daquela eleição local. Continuaremos no segmento das aulas explicando o 41A.